Epístola Ferreiro de São Pedro, capítulo 3. Submissas também sejam as mulheres aos seus maridos, para que, se alguns não obedecem à palavra, sejam conquistados sem palavras, pelo comportamento de suas esposas, ao observarem a pureza e amor presentes em vossa conduta. Que o vosso adorno não seja exterior, como penteados elaborados, ornamentos de ouro ou luxo nas vestes, mas o homem escondido do coração, na incorruptibilidade de um espírito manso e sereno, precioso diante de Deus. Pois assim se adornavam outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, sendo submissas aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Dela vos tornastes filhas, praticando o bem e não vos deixando perturbar por medo algum. Do mesmo modo, vós, maridos, vivei com discernimento junto de vossas esposas, tratando-as com honra como vaso mais delicado e também coerdeiras da graça da vida, para que vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sede todos concordes, compassivos, amantes dos irmãos, misericordiosos e humildes. Não retribuais mal por mal, nem ofensa por ofensa. Pelo contrário, abençoai, pois para isto fostes chamados, para receberdes por herança a bênção. Pois aquele que deseja amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e seus lábios de falar em engano. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e siga-a sem cessar. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E quem vos poderá fazer mal, se vos tornardes zelosos do bem? Mas ainda que sofrais por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais suas ameaças, nem vos perturbeis. Santificai, porém, o Senhor Cristo em vossos corações, estando sempre prontos a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e respeito, mantendo boa consciência, para que aqueles que difamam vossa boa conduta em Cristo sejam confundidos em suas calúnias. Pois é melhor sofrer praticando o bem, se assim for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Porque também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito. Nele foi também anunciar a mensagem aos espíritos que estavam na prisão, aqueles que outrora foram incrédulos, quando a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se construía a arca. Nela, poucas pessoas, apenas 8 almas, foram salvas por meio da água. Esta água prefigurava o batismo, que agora também vos salva, não como remoção da sujeira do corpo, mas como súplica de uma boa consciência dirigida a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Ele está à direita de Deus, tendo subido ao céu, e a ele estão submetidos os anjos, as potestades e as virtudes. Santo Agostinho comenta especialmente os versículos. Open quote. Cristo padeceu uma só pelos pecados, morto na carne, mas vivificado no espírito. Nele foi pregar aos espíritos que estavam na prisão. Close quote. E também, open quote, a arca, em que poucas pessoas foram salvas pela água. Esta água prefigurava o batismo. Pedro 3:21, close quote. Exposição patrística. Segundo Santo Agostinho, este trecho revela 3 grandes mistérios da fé cristã: o sofrimento redentor de Cristo, sua vitória sobre a morte e o batismo como entrada na salvação. Agostinho explica que Cristo, ao morrer na carne e ser vivificado no Espírito, manifestou seu poder não apenas entre os vivos, mas também sobre o reino da morte. Os espíritos na prisão são entendidos como aqueles que viveram nos tempos antigos e que aguardavam a redenção prometida por Deus. Ele insiste que não se deve imaginar Cristo preso pela morte como um homem comum, pois mesmo durante sua morte corporal, sua divindade permaneceu soberana e operante. Trecho adaptado do comentário de Santo Agostinho, open quote. O Senhor Jesus Cristo morreu segundo a carne, mas não foi vencido pela morte. Seu corpo repousou no sepulcro, porém sua divindade permaneceu viva e poderosa. Assim mostrou que a morte não tinha domínio sobre ele, mas que ele próprio entrou livremente no reino da morte para manifestar sua vitória. Close quote.
Agostinho observa que São Pedro relaciona o dilúvio ao batismo não por causa da destruição das águas, mas por causa da salvação realizada através delas. Assim como a arca salvou um pequeno povo em meio ao julgamento do mundo antigo, também a Igreja salva aqueles que entram nela pela graça do batismo. Simbolismo da arca segundo Santo Agostinho. A Arca de Noé é vista pelos padres da Igreja como figura da Igreja Católica. A madeira da arca simboliza a cruz de Cristo. A água do dilúvio representa simultaneamente juízo e purificação. Os 8 sobreviventes representam a nova criação inaugurada pela ressurreição. Santo Agostinho destaca que o número 8 possui profundo significado espiritual. Cristo ressuscitou no 8º dia, isto é, no dia que ultrapassa o ciclo da antiga criação e inaugura a eternidade. A relação entre batismo e consciência. Agostinho chama atenção para uma frase essencial do texto, open quote, não como remoção da sujeira do corpo, mas como súplica de uma boa consciência diante de Deus. Close quote. Aqui ele combate uma compreensão puramente exterior do batismo. O sacramento não é apenas lavagem corporal ou rito simbólico. Ele opera interiormente pela graça divina. Segundo Agostinho, open quote, a água toca o corpo, mas é Deus quem purifica o coração. Close quote. Esta é uma das ideias centrais de toda a teologia sacramental patrística. Sobre o sofrimento dos justos. Nos versículos em que São Pedro fala do sofrimento por causa da justiça, Santo Agostinho ensina que o cristão participa dos sofrimentos de Cristo não como derrotado, mas como alguém unido ao Senhor glorificado. Ele escreve que, open quote, melhor é sofrer praticando o bem do que triunfar praticando o mal. Close quote. Para os padres da Igreja, o sofrimento suportado em fidelidade a Deus purifica a alma e conforma o cristão ao Cristo crucificado. Valor patrístico deste comentário. Este comentário é especialmente importante porque reúne Cristologia, Cristo vencedor da morte, Eclesiologia, a arca como figura da Igreja, Sacramentologia, o batismo como realidade espiritual verdadeira, espiritualidade do sofrimento cristão, esperança escatológica, a vitória final sobre a morte. Poucos textos patrísticos conseguem condensar tantos temas fundamentais da fé cristã em uma única passagem. Referência patrística explicada. Autor, Santo Agostinho, bispo do norte da África entre os séculos Cota e Feta, considerado um dos maiores teólogos da história da Igreja Católica. Obra, Carta 164. Uma das cartas teológicas escritas por Santo Agostinho para esclarecer passagens difíceis das Escrituras, incluindo precisamente Pedro 3:19, sobre os espíritos na prisão. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.